E se for para semear a esperança no jardim, e se for para desculpar uma criança, eu digo sim. E se for para perdoar, não tenho escolha. Também sou pecador, também preciso de perdão. Não sou santo e não sou anjo e nem demônio, eu sou só eu. Imperfeito, insatisfeito, mas feliz, assim sou eu. Eu sou contradição, eu sou imperfeição. Só Deus é coerente. Já sorri, já fiz feliz, já promovi, já elevei. Já chorei, já fiz chorar, já me excedi, já magoei. Eu tenho coração, mas sou contradição. Só Deus acerta sempre. Por isso eu canto essa canção, canção de amor arrependido. Ao Deus que é Pai, ao Deus que é paz, ao Deus que é luz, ao Deus que é vida. E quando a gente cai, Deus age como Pai. Perdoa, perdoa, e torna a perdoar, e ensina como amar. Eu sou contradição, mas Deus, Ele é perdão. Bom dia para você conectado conosco no Facebook da Comunidade Católica Dom de Deus, no Instagram do Centro Clínico São Miguel Arcanjo. Novembro chegou e estamos aqui no nosso encontro terapêutico. Bom dia, doutora Carla. Bom dia, já tá de Isaac. azul, hein? Já tô. Viu, Cíntia? Já. Você... A primeira coisa que ela falou comigo, cadê a blusa azul? Falei, Isso aí, Novembro Azul. muito Prevenção do câncer de próstata. É meu verdade. filho. A Então, Omarada aí, ó. Prepara o coração que esse mês é nosso, hein? É isso aí. Cíntia, bom dia. Bom dia, prepare o coração e vá ao médico. Viu? É isso aí. Não deixe de ir ao médico. Bom dia, gente. Eu gostaria de iniciar com uma oração. Sim. Eu acho que é a que mais retrata essa realidade do tema que vamos falar hoje. A né? música, hein? Sobre Que o perdão. música. Que música, Canção né? dos Imperfeitos. É verdade, mas tudo bem. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai Dai hoje perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutora Carla, Cíntia, começamos bem o nosso encontro, hein? Com essa oração certeza. nos ensinada pelo próprio Cristo, hein, Cíntia? É a mais perfeita de todas as orações, né? Sim. Senhor, como devemos rezar? Né? É então, verdade. reze assim. E ele ensina os discípulos a rezar, a falar com Deus que é Pai. É Pai. Né? Ao Deus que é Pai. Ao Deus que é Pai. E a música fala, né? Esse Deus que é Ao Pai. Deus que é mãe, ao Deus que é Isso. vida. E ao né? Deus que perdoa. É isso aí. E o encontro terapêutico, ele tem feito esse caminho, né? Desde ali quando iniciamos as reflexões sobre a realidade da escolha, né? Das consequências, da liberdade, né? Liberdade, escolha e consequências. Estamos trilhando nesse caminho de reflexão, a partir também muitas realidades de complexos, de desordens, todo esse caminho que a gente tem feito no encontro terapêutico. E essa semana vamos dar um toque todo especial, né? Vamos aí abrir um leque de reflexões sobre essa realidade muito complicada, né? Muitas vezes temos a dificuldade de falar, temos a dificuldade de refletir, mas queremos nessa semana, a partir do encontro terapêutico, refletir um pouco sobre essa realidade, né, doutora Carla? Sim. Que é importante também no nosso caminho enquanto pessoa, enquanto família, Enquanto cura, né? enquanto sociedade e também enquanto cura pessoal. Quanto cura, né?
cura espiritual, que a gente pode falar, curas físicas, Certo. né? A Cura emocional. cura né? emocional. Quando falamos, né? Você já falou do tema, né? Não, ainda não? Ainda não, já começamos sem falar o nome do tema, né? É, O perdão como fonte de cura. o perdão né? como fonte de O perdão cura. como fonte de cura. Você sabe que eu sempre rezo antes de suscitar, né, algum tema, Sim. né? E esse me vinha desde a semana passada, né? Porque quando a gente trabalhou a questão das desordens, me vinha muito essa necessidade que a pessoa tem pós essas desordens, a necessidade de reconciliação consigo, muitas vezes com o outro e até mesmo com Deus, né? Então, desde a semana passada, quando trabalhávamos as desordens, eu já vinha colocando no meu coração essa necessidade de falarmos sobre o perdão, Certo. né? Mas falar sobre o perdão é amplo demais. Sim. Vai dar para a gente refletir muita coisa. Cíntia já começou com a mais perfeita das orações. Sim. A música tem tudo a ver, Isso. né? E o que a gente vai falar, com certeza, vai agradar a uns e vai desagradar a outros. Sim. Até mesmo porque tocar em feridas. Quem gosta de tocar em feridas, né? Ninguém. Ninguém. Ninguém gosta. A gente, a primeira coisa, né? Quando a gente vai tocar numa ferida, ou quando alguém vai tocar numa ferida nossa, a primeira coisa que a gente faz é A repulsa, né? né? A repulsa, o cuidado, o esquivar-se, né? É natural. E quando a gente trata do perdão, o perdão ele é uma ferida interior que também ela deixa sua raiz no nosso espiritual, Sim. ao mesmo tempo, né, que ela faz uma bagunça e traz uma desordem também emocional e pode até mesmo se tornar visível no nosso corpo através de alguma doença. Sim. Porque já é comprovado que a falta de perdão, ou que o perdão traz muitas curas, mas que a falta de perdão, ela Leva- gera no Isso. corpo muitas doenças e feridas, que muitas vezes se tornam visíveis. Né? Inclusive, existem estudos, né, que comprovam, Sim, que comprovam hoje em essa dia realidade. que o câncer muitas vezes, dependendo do órgão que ele é atingido, tá comprovado que é por necessidade de perdão. Vou Sim. trazer aqui algumas realidades, doutora Ah. Carla, Cíntia. Por exemplo, uma guerra, a concorrência desleal, um preconceito, um fanatismo. Nós já falamos aqui sobre o complexo de superioridade e inferioridade, o amor não correspondido, uma ridicularização, uma esperança não realizada, uma confiança traída, um sentimento indevido de posse, uma suscetibilidade ferida, uma desavença com o vizinho, uma briga entre irmãos, uma alteração psiquiátrica, um estado emocional abalado, uma inveja, ambição destrutiva, diferença de opiniões entre os pais acerca dos próprios filhos, uma inconformidade com a separação conjugal, e aqui pode enumerar tantas outras realidades, né, que exige esse passo de decisão da pessoa em perdoar, não é verdade? Sim, e como você estava falando aí, a pessoa que não perdoa, ela se denuncia. Facilmente ela se denuncia. Por que ela facilmente se denuncia? Sim. Porque, primeiramente, por um aspecto visível, pela face, né? A pessoa que ela não tem assim a facilidade de perdoar, visivelmente, ela perde o brilho nos olhos, ela perde o sorriso, né? São pequenas características que se tornam uma pessoa sisuda, de mal com a vida, veja só, da vida com ela e com o outro. Sim. Então ela se torna aquela pessoa rancorosa, aquela pessoa que acumula mágoas, Amargura, né? amargura, ressentimentos. Sim. Isso tudo que nós vamos comentar, isso leva e gera muitas vezes as doenças que a Cíntia estava comentando. São geradores, né, de doenças físicas,
Não só doenças espirituais, emocionais, mas doenças físicas. Porque, na verdade, quando chega no corpo, é porque o espírito e o emocional já foram afetados de tal forma. Revela o interior da pessoa, Exatamente. né, externamente. Aquilo que ela está sentindo é revelado externamente. Então, todo esse ressentimento, toda essa mágoa, esses rancores, né, atribuídos a essa falta de perdão, elas são externalizadas justamente na perda do brilho dos olhos, na falta de um sorriso, né, no não saber estar em convívio, né, na interação com o outro, a inter-relação pessoal. Entraria também aí o tá pessimismo. comprometido, negativismo, pessimismo, né? A pessoa ela fica tão desconfiada, suscetível e a críticas, começa a ser uma pessoa extremamente crítica, né? Ela começa a expor defeitos do outro, muitas vezes é uma pessoa que demonstra inveja, né? Isso que eu ia falar, ciúmes, né? E aí a gente volta àquela questão das desordens. Sim. Por isso, Deus já ia colocando no meu coração essa necessidade de trabalharmos o perdão. Porque daquilo que nós vimos nas desordens, né? Inveja, ciúme, ressentimento, mágoa, isso tudo daí, né? Vai ser necessário ser liberado. Quando a gente vai trabalhar em ministérios de curas, aconselhamentos, né, processo de libertação, faz parte do passo a passo desse processo, um dos primeiros passos, né, logo depois ali do reconhecer, né, do acolher que aquilo existe na minha vida, do renunciar o pecado, é a chave do perdão. Porque o perdão ele é a chave que abre para todos os outros tipos de cura, né? Porque, em primeiro lugar, a gente, quando vai fazer todo um caminho de cura interior, né, com a pessoa, ou cura de diversas formas. Quantas pessoas em nossos ministérios foram curados fisicamente, porque antes nós fizemos um caminho de cura interior, né? E a via era o perdão. Então, a gente começa a fazer todo um caminho com a reconciliação. Né? A gente pede para que a pessoa possa procurar o sacramento da reconciliação, porque, como eu falava, o perdão ele se enraiza dentro de nós. Por isso, tira-se também pelas pesquisas de que cânceres eles são muito provocados pela falta de perdão. Isso pode ser com Deus, consigo, com o outro, porque ele se enraiza dentro da gente, ele se ramifica. Então, ele afeta a nossa relação com Deus. Se ele afeta a nossa relação com o outro, automaticamente ele já afeta a nossa relação com Deus, né? E vice-versa. Então a gente faz todo um caminho de pedir para a pessoa buscar, né, o sacramento da reconciliação, a Eucaristia, que é fazer parte da vida divina. Então, nesse sacramento da Eucaristia, você ali faz todo um caminho de Deus em mim. Então, Deus em mim, ele é capaz, né, de trazer o perdão e a cura que alcança o outro também, né? E viver uma vida no espírito daquele que já se apropriou também, né, aí do sacramento da crisma, né? Então, são fontes, tem também o próprio sacramento de cura, que é o outro sacramento que a gente também trabalha muito e que também trabalha a reconciliação, que é a unção dos enfermos. Tanto que a pessoa ela precisa estar consciente, ou a própria família precisa dizer que aquela pessoa professava a fé, alguém que responda por aquela pessoa, né, de que ela professaria a fé e que ela gostaria de confessar, ter o sacramento. Então, quando você vai fazer todo esse caminho de cura, você vê que ele é muito mais profundo do que um simples dizer que eu perdoo. Porque é muito fácil dissociar os meus afetos, querer deixar o passado no lugar dele e falar assim, olha, isso daqui eu já perdoei. Para que lembrar? Né? Só que quando você vai se deparar com uma outra situação bem próxima daquela, ou situações que te ameacem, de certa forma, né, a se aproximar daquilo que você tinha vivido. Da ferida? Da ferida, exatamente. A primeira coisa que vem à tona são os sentimentos, porque lembranças, às vezes, você deixou tão bem escondidas de você mesmo, que só ficam os sentimentos. Né? E a falta de perdão, ela vai se traduzir também nessas atitudes, nesses sentimentos externalizados. Né?
Você falando isso, Cintia, então é necessário tratar a ferida, né? É necessário E muitas tratar a vezes ferida. é necessário debridar, fazer todo aquele processo de Sim. limpeza, né? Porque a Exatamente. ferida chega um momento que, se não tratar, ela começa a necrosar e atingir tantos outros órgãos, Nós né? vivenciamos, né, situações de perdas de pacientes aqui no próprio centro clínico, né, por falta de Por perdão. falta de perdão. Né? Posso dizer que foi uma sequência dentro de um ano de três pacientes, né, efetivos e uma ex-paciente, por conta da falta de perdão. Porque a falta de perdão, ela gera na pessoa, além de tudo aquilo que foi falado aqui pela doutora, por você, gera também a autopunição, a culpa, o ressentimento, né? Vai gerando várias outras coisas que, dentro da gente mal resolvido, pode gerar vários outros tipos de impedimentos ali na frente para que você seja uma pessoa livre. Se o perdão, ele é a chave pela qual a gente começa a adentrar mais profundamente, né, Abrir as graças de dentro Deus. de um né? processo de cura, ele vai abrindo grades, ele vai abrindo portas dentro da gente. Só que como ele se torna também bem velado dentro da gente, né, a gente se engana muitas vezes, né, e a gente acha que ali já está tudo bem resolvido. Né? Quando a gente vai fazer realmente uma autoavaliação, e é necessária essa autoavaliação constante, né? Ontem eu falava isso com a doutora Carla, né, partilhando um pouco, não sobre o tema, mas eu ia falando, né, sobre o processo do amadurecimento. A mesma coisa é o perdão. Sim. Né? O processo do amadurecimento, ele vai até a gente fechar os nossos olhos. Né? Todo ser humano, a criança, ela tem o seu grau de maturidade segundo a sua idade. Né? A própria maturidade já vai dizendo isso. Né? O adolescente, da mesma forma. O jovem, o adulto, o idoso, todos nós fazemos esse processo. A mesma coisa é o perdão. Às vezes ele ficou ali solto, alguma coisinha ficou solta, que numa determinada situação, ou que num determinado ponto ele colou. Ali vem tudo à tona Aí novamente, vem né? tudo à tona novamente. E talvez até com mais força, né? É isso aí. Com aquele único pontinho que até então não seria nada, mas qual é o tamanho de uma bactéria para ela fazer um estrago no seu corpo? É a mesma coisa o perdão ou uma fagulha de falta de perdão. Onde ela se instalar e deixar ela crescer, ela toma conta do resto. Doutora Carla. É tenebroso. Doutora Carla. Depois disso, eu fico até quieto. Mas é verdade. Mas o que Doutora você está Carla. falando faz muito sentido, né? Eu trouxe o seguinte, né? A questão, a própria palavra perdoar, né? Esse prefixo que tem per, significa muito. Doar é amar. Perdoar é muito amar. Então passa pela nossa própria essência, né? Se Deus é amor e nós somos imagem e semelhança de Deus, né? A Cíntia pode fazer disso daí uma dissertação Me lembrava de do mestrado. diálogo. Me lembrava do diálogo, né, de Pedro com Jesus. Senhor, até quantas vezes devemos perdoar? E aí Jesus olhou para ele e falou assim, até 70 vezes 7. Imagina você multiplicar até 70 vezes 7, né, esse perdoar. Sim. Né? Claro que ali ele dava a própria realidade numérica. Tem Ali uma ela tradução dava- na Bíblia que fala 70 vezes 7 vezes. Isso aí. Né? Desse movimento de sempre multiplicar e aí fazer esse movimento de estar sempre perdoando. Doutora Carla, Cíntia, e aquela realidade assim, eu só perdoo quando vim me pedir perdão. Coitado, vai Tá cansar. cansado. Tá fadado pra casa. Eu só perdoo quando vier por quê? e me pedir perdão. Porque a pessoa ela pode te pedir perdão e errar ali na frente da mesma forma. Sim. E aí, se você ficar sujeito, né? Uma resposta Exatamente. do outro. Do outro, e esperando que o outro não vai errar com você de novo, sinto muito, todo ser humano é falho. Sim. Né? Como vai dizendo, a própria música do Padre Fábio de Mello vai falando, né? Todo homem é bom, né? Mas ele tem ali as suas Sim. fragilidades. Não, essa de hoje fala das E a de contradições, hoje vai né? falando das Quantas contradições. Né? Exatamente. Porque o perdoar, doutora Carla, é uma decisão pessoal, né? Pessoal, Sim, Independentemente do pedido ou não. você se reconciliar consigo mesmo, pode ser que você consiga se reconciliar com o outro, mas não consiga se reconciliar com você. Você pode até saber que Deus já te perdoou, mas você não se perdoar. Tem aqui a Ana Leda, ela coloca, né? Mais difícil foi
liberar o perdão para mim É mesma. isso daí. Né? Muitas vezes a pessoa pode já ter o perdão do outro, perdão de Deus, e ela passa a vida inteira sem se perdoar. Verdade. E aí fica de culpa que toma conta, que aí já muda, né? Ao invés de ser somente a medida do perdão, já passa para culpa. Ela se culpa tanto que ela é incapaz de se perdoar. Sim. E aí ela se coloca em um lugar, e aí nós vamos lá atrás, né? Do eu, Deus de mim, Sim. que Deus pode me perdoar, mas eu não vou me perdoar. Então eu estou me E aí colocando entra todo o processo acima de Deus. da agressividade, do desânimo. Tantas doenças como a depressão também têm as suas raízes Sim. na falta de perdão. Né? Quantas doenças, tipo, vou pegar, né? O pânico, claro que ele pode ter vários outros tipos de vertentes, né? Mas a própria insegurança consigo mesmo e no outro leva você também a gerar medos em você. Sim. Entende? Então, é por isso que nós falamos o perdão como fonte de cura. Porque, na verdade, assim, aquele olho ali da fonte do perdão, né, água curadora, né, para o resto da vida. E ele se espalha pela sua vida. Quando você faz essa experiência, eu lembro quando eu vi o olho d'água da fonte do rio Araguaia. Né? Ele fica protegido por uma cerquinha assim, pequenininha. Você só vê borbulhando assim, ó. Você não imagina que aquele dali é o olho da fonte do rio Araguaia quando você chega diante da imensidão daquele rio. E o tipo de biodiversidade que existe ali dentro, né? Naquele meio. Quando você olha para aquilo dali, você faz uma menção ao ser humano, né? E tem essa noção do que é o olho de uma fonte e o que ela gera, você pode ver aquilo dali como algo positivo, para o lado positivo ou para o lado negativo. Para o lado positivo, ele vai levar e o rio vai correr para o mar e ele vai encontrar o seu destino. Mas quando aquilo dali se torna dentro de mim, de rancor, de mágoa, de ressentimentos, entre tantas outras coisas, ele vai arrancando e destruindo tudo que está ao redor dele. Porque a força do rio Araguaia, eu posso dizer pelo rio Araguaia que eu pisei lá. Sim. Quando você chega aqui no seu joelho, parece que ele já está te levando. Porque por cima ele é água mansa, por baixo parece que ele está, tipo assim, tem uma força que está te levando. Aí, Cíntia, aí eu vou falar uma coisa, né? Mas para você verdadeiramente amadurecer essa liberdade, né, que você precisa ter para perdoar, você precisa ir até esse olho, essa fonte. E aí, minha querida, é você ir na sua história, naquilo que você viveu ou que você vive. Aí eu posso dizer uma coisa, é Deus só, depois amor e sacrifício. Porque verdadeiramente é você viver o Deus só, em lugares que só Deus pode te levar. Sim. Porque quando você trabalha o perdão, e aí é uma ramificação, como você fala, muito amplo, né, Carla, doutora Carla? É muito amplo. Quando você vai trabalhar o perdão, você, em primeiro lugar, precisa fazer um encontro verdadeiro consigo e com Deus. E aí não há caminho que você não passe que não gere dor. É verdade. Não gere dor. É um caminho que gera dor. Essa experiência que você tem de se reconciliar consigo, com a sua história, Com Deus também. com né? Deus também, né? É um caminho que é experienciado pela dor. E aí eu vou dar uma dica. Sim. Sentiu, né? Engana-se quem pensa que para fazer todo o processo de perdão não precisa viver primeiro a reconciliação com Deus. Né? Por isso o sacramento da reconciliação ele é fundamental. Porque ali eu preciso pedir perdão a Deus, mas eu também preciso falar, olha, aqui eu me senti abandonado por Deus, aqui eu me senti enganado. Eu sei que eu não sou Deus para ter que perdoar a Deus, mas na minha humanidade eu me sinto ferida com Deus. E eu sinto mágoa de Deus. Você chegar a esse Me ponto, abandonou. você tem que vencer tanto pudor, né? Tanto tem uma outra palavra que se diz, doutora, além do pudor que você tem que vencer, uma palavra que está aqui na ponta da língua, né? Quando você Tá na cabeça, até chegar à ponta da língua, vai faz um chegar. caminho, tá? Você precisa vencer tanta coisa de você mesmo, né? Escrúpulo. Ah, Você precisa passar pelo seu pudor, você precisa passar pelos seus escrúpulos e olhar e falar assim, eu preciso pedir perdão a Deus, mas eu preciso também
perdoar a Deus. A minha humanidade se sente ferida por Deus. E aí existe E aí eu uma preciso coisa, Cíntia. entender isso. E aí entender bem, entendam bem o que eu estou falando. Não podem levar para um outro lado, né? Quem sou eu? Deus de mim? Não. Não. Mas o ser humano, ele entende as realidades e as relações de forma afetiva. E Deus Se não. ele entende Deus, se ele se relaciona com Deus como uma pessoa que faz parte da minha vida, que manda na minha vida, que é meu Senhor, que me domina, porque ele me permitiu viver o que eu vivi no meu passado, na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, porque Deus permitiu que eu perdesse tal pessoa que eu amava muito cedo, que eu fosse violentado, que eu passasse por A, por B, por C, porque Deus permitiu a guerra, porque Deus permitiu a fome, porque Deus permitiu a doença, O vírus. porque Deus permitiu o vírus, porque Deus Verdade. permitiu perder pessoas que eu amava do dia para a noite, ou em segundo, chegou no hospital, já morreu. A gente está vivendo isso agora, nesse tempo de pandemia. Sim. Então, como perdoar a Deus? Mas, às vezes, a gente se veste de tanto escrúpulo e pudor que a gente não se vê digno de perdoar a Deus. Verdade, não somos. Mas a nossa humanidade, ela precisa se colocar na presença de Deus como uma pessoa. E Deus é uma pessoa. Claro que Deus vai te dar o entendimento e a resposta de tudo. Mas se eu me visto exacerbadamente desse escrúpulo e desse pudor, eu não me permito viver uma relação mais livre com Deus. Então a primeira coisa é não fingir. Exatamente. É não fingir. É não fingir, não É se não colo- ser falso consigo Exatamente. mesmo, porque Deus conhece seu coração. Conhece. E aí trabalhar com Sim, quem é de direito, Deus- de forma correta. Porque eu preciso Honesta. chegar até um sacerdote ou até alguém que seja de conhecimento, né, vasto, que vai me levar ao entendimento da vida, né, da ordem natural da vida, da dimensão de pecado. Ah, mas tal pessoa era tão... Né, a morte de uma criança, gente, qual a explicação que você dá? É uma dor que já foi em sepultamento de bebê, de criança, você fala assim, meu Deus. Né? É algo que te cala profundamente. Aí é você e Deus. Mas Deus tinha um propósito com aquela vida cumpriu a sua missão. Se ela cumpriu a sua missão aqui na Terra, eu preciso agora trabalhar o meu coração para entender. Né? E aí leva tempo. Só para a gente poder entender um pouquinho, porque senão a gente quer trabalhar o tempo todo o perdão com o outro, o perdão comigo mesmo, o perdão aos fatos, a reconciliação com as situações, mas eu não vou no mais profundo de todas as raízes do perdão, que é com Deus. Então É é na nossa necessário relação com fazer esse Deus. processo, né? Exatamente. Com O perdão Porque é Deus permitiu, processual, então, o né? pecado original, porque os racionalistas ou as pessoas que vão para o lado do ateísmo, entre outras realidades, elas vão para que lado? Elas vão para o lado do não entendimento. Eu posso pegar aqui o exemplo de Lutero. Lutero é de todos. Tá? É histórico. Então, ele é de todos. Né? Se você for olhar ali qual é a raiz do protestantismo, você vai ver que era uma relação consigo mesmo mal resolvida. Porque Lutero era um sacerdote da igreja. Mas Mariano, hein? e muito mariano. A igreja Mariano, luterana é. tem as imagens e os ícones mais bonitos de Nossa Senhora, E se duvidar. Mariano. São lindos. Né? Eles têm um amor e um respeito por Maria enorme. Mas quando você vai estudar a característica, a personalidade, né? a pessoa de Lutero, você vê que existiam coisas mal resolvidas. E por essas coisas mal resolvidas, ele lançou sobre quem? Sobre a igreja. E aí a gente abre outros leques. Aí Ney Só para a gente ter Silva mais ou menos ideia do que pode acontecer, chegar né? a Do que pode acontecer. gerar, Saiu até Lutero Sempre aqui, tem hein? que ter um Não é? culpado, Já né? pensou? não é verdade? É. E Ney Silva, o que fazer para dar o primeiro passo para poder perdoar? O que fazer para dar o primeiro passo para poder falo, perdoar? Doutora Não, Carla, você tá tão empolgada, Cíntia. pode... Você tá tão empolgada aí que eu vou... A verdade dos fatos. Eu preciso estar o mais aproximado da verdade dos fatos. Porque eu tenho a minha verdade, mas será que a minha verdade é a verdade do outro ou a E verdade como a da verdade é situação? relativa, Na sua ótica, na Sim, minha ótica, a verdade é a é verdade. Jesus Cristo. É Jesus Caminho, verdade e vida. Então... Aqui, gente, nessa hora. Ai, Jesus. Mas, eu- Aí eu vou colocar a verdade, uma construção.
Aqui Cíntia, traga o equilíbrio então, já que é preciso se aproximar o mais próximo dos fatos, o mais próximo da Exatamente. verdade. Eu acho que quando você. Da verdade não só dos fatos, acho, né? Não somente dos fatos, mas a da verdade dos fatos. Quando você busca a verdade. E a verdade dói, gente. Mas ela também liberta. Por isso que eu né? falei que a experiência maior que você faz é a experiência de dor durante esse percurso. Durante esse processo, Sim. né? Porque o perdão, ele passa por um processo, Uhum. né? E quando você faz esse caminho é sofrido, gente. É um caminho de dor. Me fez Sim. lembrar de uma Você- situação desse processo de cura, né, Carla? Do perdão. Eu lembro que quando eu iniciei de verdade, porque às vezes a gente passa. Ó, gostei por da palavra, hein, ó. Exatamente, porque Gostei às vezes da a gente palavra. passa por aquele processozinho, achando que 5 encontrozinhos com o ministro de cura vai acontecer o perdão. Ele vai iniciar, vai dar o pontapé inicial, mas o jogo, né, ele tem 90 minutos. Né? Pode levar aí Com direito à anos. prorrogação, Isso aí, hein? com direito à prorrogação. Alguns Então, ele pode, acréscimos então também. ele pode levar a vida É. inteira. Imagino que é um pontapé inicial para uma jogada inteira. E aí a gente precisa entender, né? Eu lembro que quando eu iniciei de verdade o meu processo de cura, eu me sentia como que um feto sem pele, em carne viva. E me ardia o corpo inteiro. Eu lembro que eu até falava dentro do consultório com a doutora, eu estou sentindo minha pele arder. E minha pele ficou ardendo dias e dias, né? Enquanto eu fui fazendo todo aquele processo. Eu não sabia que o meu processo de cura, ele era mais profundo do que a minha própria história nesse mundo e nesse tempo. Porque ele perpassava também pela história dos meus pais, pela história dos meus avós, dos meus bisavós. O perdão, Isso vai dar pano para mangas. ele antecedia até as minhas gerações. Isso vai... Porque o lado da falta de perdão, do rancor, do ressentimento, isso era hereditário. Entende? Então ele se potencializava na minha vivência da atualidade. Então ele ultrapassou as minhas gerações. E eu precisei ir lá nas minhas gerações. Cavucar fundo, hein? Cavucar fundo. Cavucar fundo. Por quê? O poço é fundo. Porque, na verdade, Mas tem um fundo. eu não sabia o Essa é a nossa esperança, tem um fundo. Isaac, eu não tinha noção do porquê da dificuldade de perdoar. Se aos meus olhos, sobre a minha razão, a minha ótica, aquilo dali era muito simples. Porque para mim sempre foi muito fácil racionalizar as situações. Peraí, Dissociar só- os afetos. Exatamente. Explica o que é racionalizar, A senhora né? pode explicar Não, você melhor acabou do de que falar. Dissociar os afetos. Você separa o afeto da razão. eu. Da razão. Então, Então por que não perdoar? Isso aqui é pequeno demais. Entendeu? Eu subestimava. Eu subestimava as situações que foram acontecendo comigo, as humilhações, né, as machucaduras, a história, eu ter me permitido terem passado por cima de mim igual um trator, entre tantas outras coisas. Então, pela razão, eu subestimava aquilo dali frente à grandeza do amor de Deus. Por isso que eu falava, tem que vencer os escrúpulos, né? Um grande e exacerbado pudor. Porque senão você não chega no cerne do ser humano. O ser humano é carne, ele é osso, ele é sentimento, ele é pensamento. É afeto, É afeto, é imaginação, ele é tudo isso. emoção. Emoção. Né? Ele é inteligência, ele é tudo. Ele tem um campo, ele tem um campo muito vasto. Né? Ele tem um campo muito vasto. Só que chega uma hora em que você precisa começar a olhar as pedras que estão no caminho, a pedra que está na boca da fonte. Ah, mas o que tem? Meus avós já morreram. Meus bisavós também, meus tataravós também. Né? Mas o que eles traziam ali de marcas que deixaram para mim como heranças espirituais e hereditárias, eu sempre vou trabalhar com a dimensão espiritual, porque depois de todos os recursos que a pessoa perde humano, ela pode trabalhar o que for, anos e anos e anos e anos, ela vai ter que entrar no espiritual, querendo ou não. e aí existe uma coisa, né? A gente precisa pensar o homem nessa integralidade, né? Corpo, alma e espírito. Temos aqui outra pergunta. Obrigado, Inês Silva. Eita. O que é pior? A mágoa ou não saber perdoar? Cíntia vai beber até água. A mágoa ou não saber perdoar? Se existe mágoa é porque você ainda não perdoou. A mágoa, ela é geradora da falta de perdão.
a mágoa, o ressentimento, o rancor, Tudo isso vem como consequência. esses excessos de sentimentos, né? De sofrimento são geradores da falta de perdão. Então, não saber perdoar vai ser uma escolha também, né? É decisão da pessoa. Eu posso escolher continuar sentindo, sendo essa pessoa, né, magoada, ressentida, essa pessoa que não tem esse sorriso nem o brilho nos olhos, né, que não é imagem e semelhante de Deus, imagem e semelhança de Deus, ou escolher o contrário, deixar simplesmente que o fluxo do amor de Deus possa realmente perpassar por mim, né? Temos aqui um parágrafo, né, desse texto do Isamitiba, que ele coloca assim, doutora Carla Cíntia: o perdão pode ser um gesto de generosidade e saúde. Quem não perdoa, quem traz o espírito da vingança, da reação a qualquer custo, traz também dentro de si uma insana autoridade prepotente, com alma carregada de agressividade. Fica cego quem olha somente as inadequações alheias, pois julga, condena e aplica a pena sem ouvir o que se passou com os outros. Quando você colocava aquela realidade de se aproximar da verdade dos fatos, né? Desse parar para ouvir, se ouvir também, adentrar nos fatos e tomar essa decisão, Mas né, doutora muitas Carla? vezes é mais fácil você viver a sua vida inteira, né? Como houve casos aqui de pacientes aqui que nós soubemos que vieram a falecer e que não perdoaram. Ali era pura falta de perdão. Falta de perdão. Era pura falta de perdão. E fez a escolha realmente de não querer De perdoar. não querer perdoar. Né? O que mais pesou ali quando nós vimos, né, que a pessoa veio a óbito, era até uma ex-paciente, né? Foi exatamente quando ela mesma dizia que ela fazia a escolha de não querer perdoar. E por isso ela não conseguia parar com o vício do cigarro. E aí ela provocou Ela em si tinha um câncer. Um problema de né? DPOC, Uhum. já gerou um câncer nela e mesmo assim ela não parava de fumar. E aí é importante a gente lembrar, muitas vezes a gente quer segurar conosco a falta de perdão, a gente não quer perdoar, porque é uma forma de manter a pessoa viva e presente junto de nós. Só que quando a gente é inteligente, né, quando a gente começa a pensar frente àquela realidade, né, e você precisa entender que a primeira pessoa a estar aprisionada é você. Porque muitas vezes o outro já seguiu a vida há muito tempo, está vivendo o que quer e fazendo o que quer. Ou a pessoa já até partiu dessa vida para Deus. Né? Acreditamos que para Deus. E aí você vê que a pessoa aprisionada continua sendo você. Às vezes é necessário você fazer até um movimento de pedir para a pessoa ir até o cemitério, ver que o outro faleceu, né? Colocar ali e realmente colocar... enterrar, né? Enterrar, sepultar a pessoa, porque às vezes, pela própria mágoa, pelo próprio ressentimento, a pessoa se torna incapaz de ir no sepultamento de um pai, de uma mãe, de um amigo, de um ex-amor, seja lá o que for na própria vida. Né? Então, e também é importante lembrar, que aí a gente deixa para o próximo encontro também, né? Perdoar não significa você querer voltar a ficar grudadinho ali com a pessoa, vem cá meu amigo, meu irmão, te amo, meu pai, minha mãe. Não, não é dessa forma. Perdoar, né, é um ato, é uma atitude também. É uma atitude que parte de dentro. Então você vai trabalhar o seu sentimento com o amor, que é muito amar, né? E realmente é muito amar, mas esse amor é um amor de Deus, é um amor em atos, né? Uma ação, não é um amor-sentimento. E você sabe que esse amor que você está falando aí é o único capaz de vencer o ódio. É o único capaz. A Rita Azevedo colocando aqui, ó, eu preciso aprender a perdoar. Muito bem, queremos agradecer a participação do pessoal que está com a gente. Muita gente hoje, hein? Graças a Deus. A Inês Silva, a Inês Silva, o Gilney Cutrim, Dilmeia Rocha, Ana Paula Gomes, a Ana Correia,
Adalto, Ana Cláudia de Almeida, Márcia Mimos, Dani Dias, a Janaína Carla, Renato Madeira, Cláudia Ferreira, Márcia Ferreira, Maria Aparecida, Cida Lorena, Ana Lúcia, Maria Eliane, André Henrique, Silvana Ribeiro, Adriana Matias, Rosana Nunes, a Ana Leda, Maria Ivone Batista, Rita Azevedo, Maria Conceição Alvim, Juliane Soares, Tamires Valente, Jeânia Maria, Jefferson Rosa, Carmita, Dandara da Dom de Deus, Roberta Quintes, Elane Sarmento, Rita de Cássia, Carla Moreira, Marisa Ferreira, Adriana Maria, a Mônica Quintanilha está com a gente, Maria José, Rita Azevedo, Ayrton Pina, Adenilza Martins, a Iraci Gonçalves, também o André Bortoni, Rosilene Silva, Fernanda Lacerda, hoje muita gente, hein? Maria Lourdes, Elizabeth Castro, a Tatiana Melo, Vanúzia Pires e a Adriana Maria. Que bom que você está com a gente. É o nosso encontro terapêutico toda terça e toda quinta às 9h15 da manhã. E é essa semana refletindo, conversando, pensando sobre a realidade do perdão, o perdão como fonte de cura. E assim a gente trouxe bem essa imagem do olho do rio, né, da fonte onde o rio inicia, né? E aí essa questão, né, muitas vezes quando a gente fala sobre a mágoa, o rancor, essa revolta, os ressentimentos, tudo isso daí bloqueia esse olho dessa fonte aí. Sim. Né? É meio como se tapasse, né, o próprio crescimento humano, né, o crescimento espiritual da pessoa, né, você bloquear, como nós falávamos, né, a boca da fonte por uma falta de perdão, meu irmão, minha irmã, né, aqueles que ainda estão no caminho de Deus, ainda se permitir isso, precisa trabalhar, precisa buscar ajuda, entendeu? Precisa se libertar disso daí. É libertação pura, né? Cíntia. É libertação pura. A própria palavra de Deus, ela vai dizendo, né, sobre as torrentes das grandes águas que não conseguirão, né, apagar o amor, né? Então, por suas chamas são fogo ardente, né, mais do que a morte é forte, né? Então, o amor mais forte que a morte, como vai dizendo a palavra, né? Então, só esse amor aí maior, né, esse amor que realmente perdura, ele é capaz de nos levar a vencer tudo isso. Maria Ivone, ela colocou assim, ó: é preciso pedir a graça do Espírito Santo e se decidir para o perdão e oração de amorização. A Maria Ivone é ministra de cura, né, da comunidade. Sim, essa oração... E essa oração de amorização, hein, Cíntia? Oh, na quinta-feira vamos dar continuidade ao tema, mas... Lembrando uma coisa... Oração outra, de amorização. Só para descontrair aí, que você falou do Ministério de Cura. Sim. Quando eu fui do Ministério de Cura, logo que eu entrei, né, na parte da comunidade, eu fui para o Ministério de Cura. Aí quem está falando é a Carla, né? Eu fui para o Ministério de Cura. Aí, era um fato engraçado, porque eu falava assim, eu vou falar nada. E aí estava lá na oração de cura, né? E era uma oração de perdão, né? Que a ministra estava fazendo. Eu só estava intercedendo. Sim. Né? Quem sabe como é como se passa, né? Na quinta-feira a gente traz para vocês o contato, viu, do nosso Ministério de Cura e Aconselhamento. Isso. E aí, lá, né, a ministra estava fazendo a oração de perdão, aquele negócio todo. E aí fizemos a oração, eu estava intercedendo lá. No final, eu quietinha, fiquei com medo, né? Logo iniciando no Ministério de Cura. Aí ia saindo, já tinha intercedido para deixar a ministra lá falando. Aí a ministra de Cura veio: Carla, volta aqui. Aí eu voltei toda desconfiada, né? Agora fala o que você tem a falar. Eu falei assim, caramba, esse negócio não vai dar certo. Aí eu falei assim, olha, a questão é a seguinte, tá nessa oração de cura, de perdão e etc. Mas enquanto a pessoa estiver brincando de estar aqui fazendo teatro, Deus está vendo.
Quando eu saí dali, eu saí tremendo, né? Eu falei assim, como é que numa oração de perdão a pessoa está aí? O que vinha no meu coração eram essas palavras. Enquanto a pessoa que estivesse ali, estivesse brincando, né, com aquilo que estava sendo feito em Deus, é que ela... Eu não sei se o outro ministro agradeceu agradeceu, ou se o outro ministro falou se que desesperou. doido. Nada. Olha, Brincadeira. Tô agradeceu zoando, e depois disso daí as coisas começaram Com a certeza. fluir. Até porque muitas vezes a pessoa, por desencargo de consciência, ela fala assim, se eu tenho que passar por qualquer processo, eu vou passar logo e acabou o problema. Mas não vai a fundo, entendeu? Vai cumprir protocolo. Fica no superficial, né? Exatamente, vai cumprir um protocolo ali de 5, 6 encontros, no máximo 10 e acabou-se o problema. Acabou-se o problema nada, você acabou de abrir uma grande ferida. Olha, eu sei que ali, aí depois daquilo ali as coisas deslancharam. Sim. Como é que Você pode, né? colocou essa realidade, né, do abrir a ferida, porque é um processo aberto, né, Cíntia? É brabo, de levar a constantes quedas, né? Quedas em todos os sentidos, porque você vai começar a tropeçar direto, em pequenas situações. Sim. A Carmita Mello, graças a Deus por esse tema, está me ajudando muito a voltar no meu passado, lugares onde muita coisa enterrei, pois achava ser melhor assim. Então desenterra, minha filha, porque está lá enterrado ainda. Adalto, como saber que os nossos antepassados tiveram problemas de perdoar, que vem a refletir nos descendentes? Você trouxe a realidade da questão hereditária, É Cíntia. importante a gente começar a conhecer a nossa árvore genealógica. A história. Hoje é óbvio que às vezes a gente pode não ter um contato com o tataravô, com o bisavô, mas sempre tem uma foto de família, sempre tem alguém que conviveu, que conheceu. Você Sabe a sempre vai história. saber exatamente parte da história. Às vezes você vai voltar ao lugar onde sua família viveu, né? Lá para você poder compreender, você vai precisar descobrir as suas origens. Eu tenho uma raiz muito forte indígena, né? Afrodescendente. Eu tenho a raiz alemã, eu tenho a raiz italiana. Então imagina uma mistura de tudo isso em mim. Né? Eu preciso conhecer um pouco Com dessas temperamento características. calmo. Super tranquilo, meu Super tranquilo. Super né, tranquilo, que levanta a não mesa. tem Super tranquilo, só controlado pelo espírito, né? Só Então, controlado quando pelo você espírito. para poder conhecer um pouco dessa realidade, você vai pegando alguns pontos chaves e aí você consegue descobrir. Conhecer o opa, contexto também é interessante, né? O contexto que você coloca, o contexto religioso, o contexto social que a pessoa Sim. viveu, No né? meu caso, Dos eu fui em busca do antepassados. quê? Eu fui direcionada numa busca, né? O porquê os adultérios. Ah, tá. E aí, nessa do porquê dos adultérios, aí eu fui descobrindo da bisavó, minha avó que teve minha mãe em adultério, né? Minha mãe que teve toda uma relação de adultério familiar e o porquê que eu perdurava na minha carne o adultério. Né? E aí depois foi onde eu comecei a romper. Eu falei assim, opa, aqui parou, aqui acabou, da minha descendência para frente não. Então, os antepassados nesse ponto, eu fui pelo adultério, pelas traições, né? E ali você vai descobrindo várias coisas. E aí eu fui descobrindo também o porquê do endurecimento de coração, do rancor, do ressentimento, As que tem uma amarguras. raiz muito forte, minha materna e não paterna, porque eu conheci boa parte da minha hereditariedade paterna, porque eles morreram muito assim, minha bisavó com 97 anos, né? Cíntia, Minha avó com não sei quantos hoje anos. Materna não. não está sendo possível, mas uma coisa que ajuda muito é o curso Árvore da Vida. Sim. Verdade. O curso Árvore da Nós Vida, temos um curso chamado Árvore da Vida, fazer esse curso, mas de fazer reconhecer a duas, minha três história. vezes. Exatamente. Duas, três vezes. Né? Aham. Da segunda o negócio foi mais Porque aí você passa pela árvore genealógica, Foi você mais vai que isso. na sua história de salvação, né, ao reconhecimento da história de salvação do povo de Deus, que você é parte dessa história aí do povo de Deus, né? Muito bem. Queremos agradecer a você que mandou sua pergunta. É isso aí, o encontro terapêutico é construído também com a sua participação, com a sua interação, com o seu posicionamento. Vamos finalizar com a oração, Cíntia? Vamos. Agradecemos a seu Adenilson, que está nos presenteando com sua presença. Bom dia, gratidão. Temos. Começamos, né, a
a trazer agora, né? Sim. Aqui, né? E se Deus quiser, vamos continuar, né? Uma outra pessoa. Uma outra pessoa, Né? Também tivemos né? na semana passada o André e a Carmita. No dia oracional. Isso. No Rezaram sábado, conosco a nós Gabi. recebemos a visita do André Bortoni e da Da Mônica Mônica Vieram Quintanilha. conhecer, né? Vieram conhecer o oratório aqui, o Centro Hoje, Clínico. seu Gratidão. Adenilson. Isso. Não dá pra gente ir abrindo assim com uma grande quantidade Mas de pouco a pessoas, pouco, né? mas aos poucos a gente vai... né, O próprio a- Centro Clínico também, pouco a pouco, está retornando Tá às retornando. atividades, né, doutora Carla? Hoje Na casos quarta, na mais sexta. emergenciais, Sim. né? Por conta das condições de saúde e tudo mais. Mas graças a Deus... No, já- no consultório, tanto aqui no centro, no seu consultório aqui na Morada do Sol, quanto lá no Quanto lá Casa no Irmã Casa Dulce, Irmã também a doutora Dulce, Carla continua atendendo. atendendo. E assim a gente vai caminhando. O próprio projeto Bom Samaritano também, né, Cíntia? Sim, Nesse processo de pandemia, o o Casa Irmã devagarzinho Dulce. também a gente Então, como se diz, temos aí vários meios para você buscar ajuda, para você dar o vai... início. E aí saindo Dá pra o primeiro cima, pontapé, passo, como, né? como a nossa irmã Inês perguntou, né? Ela... saindo a vacina, Isaac, a gente já vai retornar com o Isso. nosso caso Irmã Dulce, mas também com uma outra versão Ela- também, trabalhando com o espectro autista, entre outras Legal, realidades. muito bom. Aí, Mônica Quintanilha, ó, o caso Irmã Dulce vai estar atendendo aí, ó. Entre em contato. Como a Inês coloca, né? Como dar o primeiro passo para poder perdoar? É dar o primeiro passo. É só dar o primeiro passo e caminhar e adentrar nesse processo. Primeiro passo com verdade de coração, porque eu Sim. preciso querer e querer muito, né? E só a verdade, ela é capaz de fomentar a nossa vontade de querer. A oração, por gentileza. Vamos lá, então? Vamos, então, como a gente rezou no início, né? Rezarmos agora a oração que o Senhor nos ensinou, a oração mais completa e mais perfeita que poderíamos rezar neste dia. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos a você pelo carinho, da presença, da participação. Lembrando que daqui a pouco, ao meio-dia, tem aí a oração e meditação da Palavra de Deus. Às 15 horas, Texto da Misericórdia. Às 18 horas, Texto Mariano. Hoje é terça-feira, tem programação às 19 horas. E essa semana é uma semana especial para a comunidade, hein? Fala um pouco pra gente aí, Cíntia. Ontem, dia 2. Ontem, nós fizemos uma data a histórica, né? experiência, né? Sim, há 17 anos atrás, em 2003, no dia 2 de novembro, foi revelado o nosso nome, né? Que seríamos chamados a sermos dons de Deus no mundo para a salvação das almas. Né? Ontem foi lida a nossa primeira carta fundante, né? Nossa primeira carta, na verdade, o primeiro documento da comunidade. E assim nós seguimos, né? E hoje, com 17 anos aí, então é uma semana também muito especial para nós, né? É isso aí. E às 20h15, Terço de São Miguel por cura e libertação. E você que ainda não fez a sua encomenda da rabanada e do sonho para o final de semana, entre em contato com a gente, tá bombando! Verdade, gente, ó. Esse final de semana a gente está tentando ver se a gente consegue aí um rocambole Pro dia também. 8, pro domingo, né? Pro Que é o dia domingo. oracional. Pro domingo. É isso aí. Então, sábado teremos sonho e rabanada. E para o domingo estamos tentando rocambole. Temos também aí o nosso almoço do Imaculado. Isso! Você aproveita e leva o quê? O seu sonho, a sua rabanada pro lanche da noite. É isso aí. Com o dia oracional vai dar tudo certo. Gratidão, beijo, tchau. Para semear a esperança no jardim, e se for para desculpar uma criança, eu digo sim. E se for para perdoar, não tenho escolha. Também sou pecador, também preciso de perdão. Não sou santo e não sou anjo e nem demônio, eu sou só eu.
imperfeito, insatisfeito, mas feliz.